Entre serras e vales do agreste pernambucano, Cumaru revela sua beleza e história através das mãos de seu povo e das marcas do tempo. Neste documentário, vamos conhecer os encantos dessa cidade e ouvir de quem construiu e vivenciou cada capítulo dessa história. Cumaru guarda um passado que se mistura à fé, ao trabalho e à coragem dos que aqui chegaram. Quem viveu esse tempo lembra com orgulho como tudo começou. Cheguei aqui em Cumaru no ano de 1944. Eu nasci lá no sítio Imbé, no município de João Alfredo. Aí com 5 anos, papai se mudou para Poço da Pedra, que é aqui perto, né? Cumaru era uma vilazinha. Essa rua que a gente mora aqui, que chama São Vicente de Paula, isso não tinha nome antigamente. Isso era um corredor da Veloz, dali de Piaba até no pé da ladeira. Um corredor apertado, uma areia branca. Lá no fim do corredor tinha um grande rancho, a gente chamava Velho Lambu. Os cavalos com carga, os cavalos com cero, o povo vinha para a rua comprar remédio, coisa, botava lá. Aqui no centro, eu me lembro, tinha a casa do Osório, que foi o primeiro prefeito de Cumaru nomeado, não foi eleito, foi nomeado quando criou o município. Aí tinha a casa de Nosso Casé, onde hoje tem, de Zé de Paula, de Menininho, a casa de Menininho, que era a casa da Dona Aurora. Ali a casa que é do final do irmão de Acide Bibiu, a casa de Joca, que era perto. Aí tinha ali na casa onde é a loja de imóveis de Gilberto, era uma casa que tinha um motor de luz. E depois disso, só ia ter casa lá onde é a prefeitura. A prefeitura era um grupo, o espaço todo era vazio. Vindo para cá também era vazio. Tinha casa ali onde é hoje o bairro que chamava Bar Lelê. Do outro lado, no entorno da igreja, tinha a casa paroquial e tinha um rancho onde é o Banco do Brasil ali, aquilo era um rancho, né? Feito o rancho do Belambu, onde guardava cavalo, as coisas assim. Não tinha calçamento, não tinha água, não tinha luz, não tinha comarca, não tinha telefone. Quando chovia era um barro medonho que atolava nas feiras, era uma dificuldade maior do mundo. Aí o tempo foi passando e foi aqui e acolá uma casa, aqui e acolá uma casa, até que um dia tornou cidade. Mas tornou cidade, não tinha infraestrutura de nada. Quando devagar foi chegando. Eu não me lembro do ano, mas chegou a energia, a última que chegou foi a água. Ali onde é a igreja hoje, na frente da igreja, ali era um montão de terra assim, descampado, um barro que você, para ir para a igrejinha, atolava o chão do barro. Aí passaram máquinas, diminuíram o morro, né, quando tirou a igreja. Aí fizeram aquela praça e não foi no tempo de Padre Leitão. O Padre Leitão passou 11 anos aqui. O Aru deve muito a Padre Leitão. Ele criou uma mentalidade diferente do povo, né? Passou 20 anos, 11 anos. Quando o Padre Leitão era vigário aqui, chegou a energia. Aí o Padre Leitão foi para Recife e o povo comprando geladeira. O Padre Leitão fez um acordo e comprou 10 geladeiras de uma vez para a família de Cumaru, né? As famílias mais abastadas compraram 10 geladeiras. O camarada lá da loja era amigo do padre, aí deu uma geladeira ao padre. Aí de uma vez só chegou no caminhão 11 geladeiras, era a maior novidade, a maior novidade. Aí tinha a escola lá em cima, onde é a escola, onde é o grupo, onde é a prefeitura. Depois de muitos anos era a escola rural, era lá embaixo, onde eu morei muitos anos, com o Afonso, né? Tinha muito, a estrada para Limoeiro era uma desgraça, ninguém passava no inverno. Passava às vezes o mês inteiro sem passar um carro. Com o tempo, eu não sei os anos, mas com o tempo, um cidadão chamado Zé Félix começou a botar um ônibus para Limoeiro. Primeiro foi Bigodão, tinha um ônibus chamado Sopa. As carrocerias eram tudo de madeira, os ônibus, as carrocerias eram de madeira. Depois de uns anos, o Zé Félix comprou o ônibus de Bigodão e botou o ônibus para Recife. Mas era difícil. Muitas vezes o ônibus não chegava aqui. Vinha de Recife e ficava lá na Vargem dos Negros. A Vargem dos Negros era um lugar perigoso. Se passasse lá, passava até no resto. Mas era um lameiro só. E outro fato, aqui não tinha praticamente nada. Malhadinha era que tinha mais calhas do que aqui. Aí Malhadinha chegou um tempo que tinha correio e tinha cartório. Os anos foram passando e Malhadinha ficou naquele mesmo, não cresceu nada. E Cumaru o negócio ia aumentar, o negócio até que transferiu, dizendo que devia ser Cumaru em vez de Malhadinha a cidade. E no fim se tornou Cumaru mesmo, mas começou em Malhadinha. A origem do nome Cumaru era que tinha naquele tempo, não tinha carro. O povo ia para Limoeiro, para Caruaru, geralmente para Limoeiro, para levar. Antes de ter os caras de algodão, ia carrada de cavalo, ia carro caminhão era difícil. Aí tinha muitos cavalos que carregavam frete, né?
açúcar, feijão, farinha, vinha comprar fora e trazia para cá, tudo nos cavalos. E ali onde é a Rua Velha, não, a rua que vai para o Pangauá, aquela rua para o Pangauá. Ali junto tinha muitos pés de cumaru. E esse povo, às vezes, anoitecia ali para descansar. Os cavalos ficavam comendo pasto, que tinha muito pasto, não tinha divisão, né? Eles botavam as cangalhas, fazia café, fazia o jantar deles ali debaixo dos pés de cumaru. Aí quando falava com eles, vai para Cumaru, vai para os Cumaru, vai para os Cumaru. E quando foi criado o distrito, aí botou o nome de Cumaru, por causa dos pés de Cumaru. O distrito tornou cidade. Num dia só, a RAI criou 54 cidades. Passeio com Maru foi nesse rolo no mesmo dia. Na verdade, a capela era o pai da feira. A feira era mais ali, não se estendia para cá não, porque era pequena, né? Tinha os bancos de verdura já tinha as coisas. Tinha os curador de cobra. Era uma festa. O primeiro prefeito não era eleito, era nomeado, foi Osório Ferreira do Estado. O segundo prefeito foi Joca. O terceiro prefeito foi Biozinho Silvestre, que foi assassinado. Ele era vice-prefeito, quando o Joca morreu, ele assumiu. Aí depois foi o doutor Vicente, 2 mandatos por causa do negócio da Revolução de 64. Depois foi João Pereira, 2 mandatos também por causa de Revolução. E depois o doutor Zé Mério Barbosa Medeiros. Foi um prefeito muito bom para a cidade de Cumaru, principalmente para a minha pessoa. Devo muito favor ao doutor, que o Senhor Deus de misericórdia tenha compaixão da alma dele. Aí depois foi Eduardinho, 4 mandatos. Depois veio Rússio. Depois veio Eduardinho, mais 2 mandatos. Agora veio Mariana e agora a sobrinha de Mariana. Assim como o seu Eduardo, muitos moradores antigos ainda preservam na memória as histórias das primeiras ruas e dos homens e mulheres que ajudaram a construir a cidade. Se há algo que move o povo cumaruense, é a fé. E ela se manifesta de forma especial na Igreja Matriz de Santa Teresinha, construída com o esforço de homens simples e determinados. No tempo que marcou a igreja, foi no 1949. Eu e Padre Otto, Padre Leitão, meu pai, aí o Padre Otto quem marcou a igreja sozinho. A gente bateu os piquetes, ele fez o L da linha, fez o L da frente, a lateral, aí só a gaigana e batendo as partes da igreja, né? Onde celebra, parte de torre, lá atrás o vestuário e por aí. Foi doado, né? Pode fazer a matriz aqui nesse local. Tinha a capelinha na frente, deixou 5 metros da capelinha para a fundação da igreja. 5 metros da capelinha para a igreja nova. E continuou o serviço. Eu comecei, mas meu pai, quando o papai botou o primeiro tijolo na igreja, começou o serviço até terminar. Trabalhamos 10 anos. Aí meteram a máquina, fizeram ali à frente da igreja. Aí meu pai terminou a alvenaria, começou no reboco. Antes de terminar o reboco, ele cansou com 84 anos. Aí, Valdo, tu assume. Eu assumo, pai. Eu não sou pedreiro também. Estou trabalhando de ajudante porque tenho pena de deixar o senhor sozinho numa altura dessa. E continuou. E lá vai. Eu subi na torre e eu trabalhando de ajudante para ele, eu e mais 3. Eu era pedreiro já, mas tinha pena de deixar ele só. Eu quem armava os andames, fazia tudo. Edvaldo, eu não aguento mais não. Tu assume o resto, assume, pai. Você pode deixar que eu assumo, sem fazer o resto. Aí eu fiz aqueles desenhos de dentro da igreja todinho, passei para fora, fiz os desenhos de fora todinho, fui terminar o da torre. Aí a gente terminou. Passamos 10 anos trabalhando na igreja. Tudo doado. Ele não comprou tijolo. Tudo foi feito aqui no Pailu e carregado no braço. Aí foi doado o tijolo. O povo carregava. Tinha cabra que levava 5 tijolos, pagava 5 contos. O paroquial, aí a gente passou para o paroquial fazer aquele serviço. A papai ainda trabalhou ali, que era pelo chão. Ele podia trabalhar, aquele jaico redondo, ele armou tudinho. Já as tesouras em cima foi eu que armei e dei o resto do acabamento. E terminamos o salão paroquial. Todo tijolinho dali foi pegado aqui. Aquele jaico redondo eu armei todinho, mas meu pai, aquele jaico redondo, rapaz, é 8 metros pé direito, de um pé direito para o outro. Aquilo ali é de massa
batida com tela. Eu fazia o quadrado com 50, batia a tela na madeira e depois botava um menino lá para cima, levar a massa e eu por debaixo. Não, por debaixo, um menino por debaixo, um por debaixo e outro ia botando a massa para mim. Aí eu sentava a massa no quadradinho, eu batia nos paus assim, põe, ele já tirava o bloco para passar para outro quadrado. E assim a gente fazia aquilo ali. De vez em quando dá um estralinho, tinha ajudante que dizia, eu vou sentar de cima, isso vai cair, vai. Abaixo do morrer quando isso cair, está bem escorado. De se agasalhar a madeira, tem que agasalhar, tem peso em cima, né? Algum defeito, a gente tira, algum defeito de meio centímetro, 1 centímetro, a gente tira na massa do aico e tá tudo em pé ali. Não tem um rachão naquela igreja. Você vê rachão nela, e o ferro que só tem nela, só é na parte da torre e em cima de um pé direito do aico. Aí tem ferro de um lado e do outro, totalmente. O resto só é tijolo e massa. Isso aqui, esse do chapéu branco é eu, um ajudante, tem mais 2 embaixo. A Igreja Matriz é hoje não só um espaço de oração, mas também um patrimônio histórico e cultural de Cumaru, testemunha silenciosa das alegrias e desafios vividos por seu povo. Além de sua natureza exuberante, Cumaru também abriga símbolos de fé e devoção que se tornaram cartões postais para quem visita a cidade. Me chamo Helenildo. Cheguei em Cumaru para trabalhar lá pelos anos 80. Na verdade, eu fui convidado por João Melo, o dono da construtora Melo, lá de Caruaru. Ele me apresentou para Rusvon Gonçalves, que era deputado na época. Rusvon Gonçalves me apresentou para João Lucena, que era o prefeito, João Pereira, e assim eu cheguei em Cumaru para trabalhar. Me lembro da data que eu cheguei lá, foi no dia 18 de agosto de 1980. Eu fui lá para construir uma quadra polivalente, onde hoje é a Academia da Cidade. Mas, em seguida, acabei construindo também o Colégio da Gilda. Também tinha uma quadra lá no Colégio da Gilda, foi também construída por mim, que hoje está substituída por outra quadra mais moderna. Na época era uma quadra descoberta, hoje tem lá uma quadra coberta no mesmo local. Também a construção da escola, que a escola estava em obra, eu dei continuidade à obra. A prefeitura também estava em obra, eu também dei continuidade à obra da prefeitura, inclusive concluímos a obra. O hotel também, damos continuidade no hotel. Não concluímos no governo de João Lucena, foi concluído já no governo de Vicente Gonçalves, a construção do hotel. Também teve a construção da delegacia, inclusive até quem fez a planta da delegacia foi Elinaldo Xavier, lá de Bezerros, foi quem fez a planta e eu executei a obra. Depois, aí ele também resolveu fazer a estátua do Cristo Redentor. Ele queria transformar aquilo ali em um turismo religioso. Construímos a estátua, ele contratou um artesão chamado Franciné, lá de Juazeiro, do Padre Cícero. Me parece que foi Eduardo que conseguiu esse artesão, que Eduardo viajava muito para lá e conhecia o Franciné lá. Foi Eduardo, me lembrei agora. Foi Eduardo que indicou o Franciné para João Pereira. E ele chamou o Franciné e o Franciné fez toda aquela via sacra. As imagens ele fazia de barro, bem feitinha, era uma obra linda. Dá gosto de você ver o homem trabalhando. Aquela estátua bem feitinha, cobria de gesso. Quando o gesso secava, ele cortava, tirava o barro de dentro e levava a forma para o local aonde elas estão hoje. Ele montava e a gente enchia de concreto. Aí a estátua do Cristo, eu fiz toda a estrutura de concreto armado e de alvenaria também, aqueles babados, aquela roupa que é a roupa do Cristo, aqueles desenhos, tudo aquilo eu fiz no tijolo. Era tijolo manual, tijolo daquele batido pelo povo mesmo ali da região, que era mais fácil da gente cortar, fazer os desenhos, as coisas. Tijolo furado, quando foi quebrar, ele se farrapava todo. E no tijolo manual, não, a gente cortava ele direitinho, deixava os desenhos todinho. E assim a gente fez só as mãos e a cabeça, que Franciné fez de barro, depois revestiu com gesso. Aí fez aquele processo que eu já falei. Serrava, tirava o barro de dentro, né? Depois juntava as duas bandinhas da peça, amarrava direitinho e levou a forma pronta para mim, das duas mãos e da cabeça.
E eu botei no lugar, a estrutura era todinha de concreto armado, era feito de madeira, toda escoramento de madeira feito. Aí só colocou a cabeça no lugar e as duas mãos. Eu coloquei mesmo, eu mesmo. Ele trouxe já pronto. Eu só coloquei lá e enchi de concreto. Só a cabeça que eu enchi lá no local. Mas as duas mãos já veio pronta. A gente só botou ela no escoramento na posição certinha e enchemos os braços. E tem um ferro grosso que sai dentro da mão e entra dentro do braço. Aí enchemos os braços. Ficou segurando as mãos, né? E a cabeça, aí nós enchemos lá no local mesmo. Depois, tiramos o escoramento todinho e aí o Franciné foi quem deu o acabamento. Tirou o gesso, tirou todo o gesso, limpou as peças tudo direitinho, onde precisava de retoque ele fazia, na massa direitinho, e deu o acabamento daqueles babados, da roupa, aquele negócio, ele deu o acabamento todinho de massa. Inclusive, ele me deu uma maquete para eu fazer, desse tamanho assim. Aí eu medi ela na trena, pus na escala todinha, para quando eu fazer lá, ficar aí idêntico à maquete. Aí eu fui na escala de 1:50, eu fui fazendo, medindo os braços, a cabeça, as mãos, tudo direitinho. Eu medi a estátua todinha, numerei ela todinha com as medidas para eu não errar quando estivesse fazendo lá. E eu trabalhei, o projeto que eu tinha na mão era a maquete. Eu olhava nela e fazia lá. E assim fizemos a estrutura. Inclusive trabalhou comigo ali Zé Paulo, seu Joaquim Paulo, que é o pai de Zé Paulo, João Cesário, trabalharam comigo me ajudando ali a fazer aquela estrutura. E João Cesário hoje já é falecido e ele era um grande mestre, João Cesário. Trabalhou comigo ali e fizemos a parte estrutural. Aí o acabamento foi com Franciné. Fez também toda a via sacra, né? Montou tudinho, deu acabamento, deixou bonitinho, mas não tinha escadaria. Tinha só um caminho no meio entre as duas vias sacras. Tinha uns degrauzinhos feitos no barro lá que a chuva desmanchava. Aí já no governo de Vicente Gonçalves, aí Vicente resolveu concluir a obra. A obra não ficou concluída, porque faltava a escadaria para subir a serra, né? Então aí foi quando Vicente Gonçalves contratou Severino Rodrigues para fazer o projeto da escadaria. Chamou o Severino Rodrigues e disse: eu faço o projeto e executo a obra. Então faça o projeto aí e me diga o valor que a gente vai negociar aqui. Assim foi feito. Negociaram e Bill Rodrigues fez aquela pracinha que tem embaixo e fez a escadaria todinha, até em cima. O Cristo Redentor de Cumaru não é apenas uma obra de concreto, mas um símbolo de fé e da gratidão do seu povo, uma história que atravessa gerações. Eu continuei trabalhando com Vicente Gonçalves, já na administração dele. Nós concluímos a obra do hotel, fizemos aquela piscina, tudo aquilo ali. Depois construímos também o fórum, a Câmara Municipal, tudo foi no governo de Vicente Gonçalves. E daí para frente não parou mais. Construí muito posto de saúde pela zona rural, aqueles postinhos pequenos, que até quem fazia os projetos era eu mesmo. Sim, teve a Praça de Cumaru também, a praça que foi feita, aquela fonte luminosa, tudo foi no governo de Vicente Gonçalves. A outra obra também importante foi feita em Cumaru, no governo de Vicente Gonçalves. Foi aquele o Estádio Municipal. Estádio Municipal Otaviano Heráclio do Rego, que tem lá em Ameixas. Foi eu que administrei aquela obra também. Fizemos a construção da escola João Duarte, lá também, que só tinha ali um grupo escolar, com 2 salas de aula, mais nada. E ali nós fizemos aquela escola que existe hoje, que é uma escola grande, uma escola bonita, tudo foi administrado por mim naquela época. E mais obras que eu nem lembro mais de tanta obra que a gente fez em Cumaru. No 3º mandato de Eduardinho, foi quando eu recebi o título de cidadão, dado pela Câmara Municipal. Fui indicado pela vereadora na época, Luciana Tabosa, para receber o título de cidadão cumaruense. E a Câmara aceitou por unanimidade, me deu o título de cidadão cumaruense. Isso para mim é uma honra grande, receber um título de cidadão e mais de um município que eu dediquei a minha vida quase total. Foram
36 anos que eu passei trabalhando naquele município. Morei um bocado de anos, saí, depois voltei, morei novamente, até que saí de lá e vim morar em Carpina. Formei minha família todinha lá, criei meus filhos lá em Cumaru, todos eles, meus 5 filhos, né? E hoje só Elinaldo, que é o meu filho mais velho, que continua em Cumaru, os outros saíram, eu saí, eles saíram junto comigo. Fui secretário de obras durante 2 mandatos, os 2 últimos mandatos de Eduardinho, fui secretário de obras, né? Fizemos muitas obras ali, obras boas, como o asfalto de Cumaru, a gente foi feito no governo de Eduardinho, o asfalto de Ameixa, eu administrando aquelas obras, tudo. E é isso. Trabalhei com João Lucena, Vicente Gonçalves, José Medeiros, Eduardinho e Rose Gonçalves. E encerrei a minha carreira profissional em Cumaru. De mão dadas com o passado, Cumaru constrói o presente e sonha com o futuro, com escolas, projetos ambientais e tecnologia chegando aos poucos. A cidade caminha para dias melhores. As novas gerações carregam no olhar a esperança de ver Cumaru crescer, sem perder suas raízes e seus encantos. Entre passado e futuro, Cumaru segue viva em suas tradições, suas histórias e na memória de quem viu Cumaru nascer e prosperar. Uma cidade que emociona quem conhece e acolhe quem chega. Cumaru, terra de encantos e de gente forte, que sabe valorizar seu passado e lutar por um amanhã ainda melhor.